Olá, gente amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Além do Culto com Marcos Elias. É uma honra, um prazer estar com você mais uma vez para falar um pouco das coisas do Reino de Deus. E essa semana estamos tendo o privilégio de falar sobre um tema que é muito precioso para nós, muito valioso para nós e a gente quer dedicar o máximo de informações, de graça, de conhecimento, de sabedoria, de intercessão e colocar também o nosso coração aqui à disposição nessa mesa para poder servir você, a sua casa, a sua família com esse assunto que é maravilhoso. Mas antes de eu falar o assunto, eu quero muito que você que é novo aqui no nosso canal se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário aí de onde você está nos vendo. Graças a Deus o canal tem crescido, a gente tem avançado no propósito de Deus, propósito coletivo de Deus e temos visto muitos testemunhos para a glória dele. Que tudo continue sendo assim dele, por ele e para ele sempre. E você é muito bem-vindo, você faz acontecer aqui o nosso canal. Se você considerar se tornar um membro, se torna um membro e ajuda a gente também a continuar melhorando o nosso projeto. O nosso desejo é que a gente alcance muito mais vidas ainda, com uma estrutura muito melhor que favoreça os nossos irmãos, as nossas irmãs e os nossos amigos que hoje nos acompanham aqui pelo Além do Culto. Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre o tema adoção. Nós estamos dentro da soteriologia, a doutrina da salvação, já falamos sobre regeneração, já falamos sobre justificação, já falamos sobre arrependimento, falamos sobre santificação, nós falamos sobre uma gama de assuntos aqui concernentes à matéria de soteriologia, que é a doutrina da salvação. E dentro dessa matéria está a adoção. Pastor, mas eu achei que você ia falar da adoção na perspectiva de caridade, de dó, de um coração que quer adotar uma criança. Também, mas não só. Eu quero, a partir de hoje, começar aqui uma série falando. Nós vamos longe ainda. Hoje é só o início. Eu quero fazer um apanhado geral daquilo que a gente vai discorrer. E quero muito que você que tem uma dúvida, uma pergunta, aqui nos comentários, é muito importante que você deixe aqui nos comentários. E se você participa do nosso grupo do WhatsApp do Além do Culto, deixa lá também no nosso grupo de WhatsApp uma pergunta, uma sugestão de qual é o tema dentro desse tema aqui que você gostaria de saber, que é a sua dúvida. Pastor, eu queria saber um pouco mais como é o processo de adoção, o processo da doutrina de adoção, a documentação da adoção de fato. Então, nós queremos muito te ajudar, te servir e te abençoar com esse material, tá bom? Então vamos lá. Dentro dessa perspectiva da adoção bíblica, da doutrina da adoção, nós vamos conversar um pouquinho sobre textos bíblicos, sobre esse ambiente teológico que nós estamos embasados. Mas antes disso, eu quero trazer a perspectiva humana, a perspectiva do Sistema Nacional de Justiça aqui do nosso país, que é o CNJ, e ele traz alguns dados sobre a adoção. Por exemplo, você que ouviu falar do tema de adoção e quer se envolver com a causa, não somente adotar uma criança, mas participar de um grupo de adoção, como nós temos aqui na nossa associação, aqui na cidade de Andradina. Pastor, eu gostaria de engajar na causa, gostaria de patrocinar a causa. Você também pode fazer isso. Eu gostaria de só conhecer. Você pode estar nesse ambiente também, só de conhecimento, para poder difundir. De repente você trabalha com redes sociais, de repente você trabalha com mídia, de repente você é um apresentador de TV e fala, puxa vida, eu gostei do que esse pastor está falando e eu quero dar voz a isso, eu quero iluminar esse tema aqui. Eu gostaria muito que você entrasse em contato com a gente e sugerisse alguma coisa para que a gente possa expandir isso para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, dados nacionais de adoção aqui do Brasil, segundo a fonte do CNJ, tá bom? Crianças e adolescentes disponíveis para adoção hoje. Isso é um dado aproximado que está no sistema hoje, que corresponde aí aos anos de 2024 e 2025, ok? Aproximadamente 4.000 a 4.500 crianças e adolescentes estão aptos à adoção no Brasil. Pretendentes habilitados na fila de adoção, cerca de 35.000 a 40.000 pretendentes habilitados. Olha que coisa impressionante.
Que coisa impressionante. Nós temos entre 4.000 e 4.500 crianças disponíveis para adoção e cerca de 35.000 a 40.000 pretendentes habilitados. Ou seja, eles falam que tem uma lista, né? Então, nessa lista de habilitados prontos para receber uma criança ou um adolescente, tem entre 40.000, entre 35 e 40.000 pretendentes. E apenas 4.000 a 4.500 crianças ou adolescentes disponíveis. O que que isso revela? O número de pretendentes é cerca de 8 a 10 vezes maior ao número de crianças e adolescentes disponíveis. Então nós temos um número de famílias tão grande habilitadas, porém essas famílias elas não se interessam pelas crianças e adolescentes que estão disponíveis. E aí é uma pergunta que sempre surge: por que então ainda tem tanta criança esperando se tem tantas famílias habilitadas? Haja visto o processo de habilitação, ele é um processo, eu não costumo dizer que é demorado para não te desanimar, mas é um processo que ele é rigoroso. Rigoroso. No meu caso, no nosso caso, eu e Joyce, o nosso não demorou tanto tempo, mas é um tempo que a gente se dedica a viver intencionalmente para que seja habilitado. Então, essas pessoas que estão aqui no cadastro nacional, elas já estão habilitadas e elas, a qualquer momento, elas podem receber uma criança ou um adolescente. Mas o porquê, então, ainda tem tanta criança esperando se tem tanta gente para adotar? O principal fator é o perfil desejado pelos pretendentes. A maioria dessas famílias, elas querem crianças de 0 a 3 anos. É a maioria das famílias. Então, no sistema, de repente, tem crianças lá de 6, 7, 8, 9, 11 anos, né? Que aí a gente pode falar um pouquinho mais da adoção tardia. E dentro desse perfil, as famílias não se interessam muito ou tanto quanto elas se interessam por crianças de 0, um bebezinho, né? De 0 a 3 anos de idade, ok? Então, é isso que acontece. Ok? A realidade das crianças disponíveis hoje, a maioria tem mais de 7 anos. Por quê? Essas crianças de 0 a 3 anos, à medida com que elas vão entrando para o sistema, elas já vão sendo adotadas, né? Porque a maioria das famílias que estão habilitadas, elas pretendem essas crianças menores. Então, por isso que elas entram no sistema e já saem rapidamente e vão ficando essas outras crianças que são mais velhas. E é interessante, dentro dos programas aqui, eu quero trazer algumas histórias com autorização dos pais, obviamente, de resultados, de histórias reais de pais que adotaram adolescentes, crianças, né, maiores e adolescentes. Eu tenho casos de sucesso aqui para provar para vocês, para entregar para vocês de que as famílias adotaram adolescentes e estão super felizes, estão vivendo muito bem e é uma realidade. Pode acontecer e dá muito certo. Então, ao longo da nossa série aqui, eu quero discorrer sobre isso, quero trazer essas informações para vocês, tá bom? Grande parte dessas crianças e adolescentes, eles são um grupo de irmãos também. Então, no nosso caso, nós adotamos 2 meninos e ao longo do período ali de um pouquinho de tempo, a mãe biológica teve mais uma criança, uma bebezinha, uma menina. E nós adotamos também a menina, né? Então, são 3 irmãos. Então, nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui, nós temos algumas pessoas que participam do nosso grupo de apoio à adoção que estão nesse ambiente de aproximação, de adoção, de conhecimento. Então é muito importante, né? É muito importante a gente divulgar essas informações para que ilumine para mais pessoas também, ok? E em terceiro lugar, muitos desses jovens, dessas crianças, elas possuem alguma condição de saúde ou alguma necessidade específica. Então, muitas famílias habilitadas, quando elas veem lá no cadastro que a criança pode ter algum grau de problema de saúde, algum comprometimento de alguma forma, muitas famílias colocam no cadastro que elas não querem esse tipo de criança. Então, também isso demora um pouco mais para que essas crianças elas sejam adotadas. Os dados complementares aqui do SNA, mais de 30.000 crianças e adolescentes estão em acolhimento institucional ou familiar no Brasil. Esses são dados do nosso país, tá? Do Brasil inteiro. Porém, apenas cerca de 4.000 estão juridicamente aptos à adoção. Essas crianças que estão aptas à adoção, que estão prontas, liberadas, né, numa linguagem bem popular, para serem adotadas, elas foram retiradas o poder familiar, né? Os pais, os genitores, eu costumo sempre classificar dessa forma,
Pai é quem assume, é quem cria, é quem, né, assume essa criança, esse adolescente. O genitor é aquele que gera. Então, os genitores, eles perdem o poder familiar, eles perdem o direito de serem pais dessas crianças, por isso essas crianças estão totalmente disponíveis para serem adotadas, ok? Então, a maioria dessas adoções aqui no Brasil é assim que acontece, beleza? Então, são informações que a gente está trazendo para vocês aqui, só para a gente atualizar vocês de algumas informações e despertar a curiosidade para você pesquisar um pouco mais. Só para finalizar essa primeira parte, o Brasil possui mais pretendentes do que crianças aptas, eu já disse aqui agora há pouco. O problema, então, não é a falta de famílias, mas o perfil compatível. Então tá tudo ligado ao perfil, a como a família habilitada deseja receber essa criança, ok? Mas vamos lá então agora para a doutrina da adoção, vamos para a teologia, vamos para a Bíblia. Vamos lá, GG? GG está aqui nos estúdios, trabalhando com a gente. Antes disso, eu quero fazer uma indicação. Dificilmente você vai achar esse livro, tá bom? Esse livro se chama Adoção, Russell Moore. Esse livro é maravilhoso, Sua Extrema Prioridade para Famílias e Igrejas Cristãs. Se você achar esse livro para comprar, compra e me fala onde você comprou, porque eu quero comprar muitos exemplares. Quase não se acha, e isso aqui é um tesouro, e eu vou usar muito esse livro aqui para a gente trazer embasamentos aqui para nossa série de mensagens, para nossa série de programas aqui, tá bom? Mas se você achar esse livro, você me dá a dica onde você achou para comprar, que eu quero comprar também. Vamos lá então, vamos falar sobre a doutrina da adoção, GG. Falamos de regeneração. É aquele processo que o próprio Senhor, o Espírito, ele faz em nós quando nós recebemos Jesus, aceitamos Jesus. Quando Jesus nos aceita, ou quando a gente o recebe, quando a gente o reconhece. Aí depende da teologia que você aplica, fala de uma forma. Mas é quando você foi salvo, tá bom? Então a regeneração. Deus nos dá uma nova vida espiritual interior. É esse aspecto de regeneração. Pela justificação, nós ganhamos o direito legal. Então eu disse sempre aqui nas aulas de justificação que é um direito legal que nós alcançamos, de sermos filhos dele. Mas pela adoção, nós nos tornamos membros da sua família. Então primeiro nós somos regenerados, somos justificados, que é um papel legal, e em terceiro lugar somos introduzidos na família dele. Meu Deus, isso aqui é muito forte, já começou a pegar. Então primeiro você é regenerado, segundo você é justificado, e em terceiro você é adotado. Você é colocado, você é inserido na família de Cristo, ou seja, você se torna um membro da família de Deus. No direito pátrio, a adoção é uma modalidade artificial de filiação que busca imitar a natural. É interessante, assim na terra como no céu, Mateus capítulo 6. Daí, ser reconhecida também como filiação civil, pois não resulta de uma relação biológica, mas da manifestação da vontade, conforme o Código Civil de 1916, que talvez seja até alterado já, ou de sentença judicial no atual sistema do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós estamos falando de leis terrenas. Ok? O ato da adoção faz que uma pessoa passe a gozar do estado de filho de outra pessoa, independente do vínculo biológico. É o que o Deus Pai fez conosco. Eu falei isso ontem aqui no programa. Ele olhou para a gente, ele nos regenerou, ele nos justificou, ele nos fez arrepender, porque ele que opera em nós o querer e o efetuar, ok? E ele nos coloca nessa condição de adotado. Nos introduz nessa família. Então agora nós também somos filhos de Deus por meio da adoção. Então a adoção é esse ato que faz o filho gozar de todos os benefícios dessa outra pessoa que o recebeu, mesmo que não foi essa pessoa que gerou. Como eu disse, Jesus é o unigênito, o único filho de Deus. E nós fomos adotados, enxertados nesse ambiente dessa família. Entende? Então esse é o processo da adoção. A adoção espiritual, a divina, ela é baseada nesse mesmo princípio, embora seja infinitamente mais abrangente no seu alcance e na sua finalidade. A palavra adoção é usada exclusivamente pelo apóstolo Paulo em suas cartas. O termo grego huiothesia, traduzido para adoção, ocorre somente 5 vezes na Escritura. Então é um termo grego que o apóstolo Paulo usa, que acontece e aparece 5 vezes na Escritura. Uma vez o termo é aplicado a Israel como nação. Está lá em Romanos 9,4, GG. Romanos 9,4.
Romanos 9:4 diz assim as Escrituras: eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Então o termo aqui é huiothesia. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Então, é o primeiro termo usado. Em outra passagem, lá em Romanos capítulo 8, versículo 23, GG, Romanos 8, 23, olha o que o apóstolo Paulo usa a mesma expressão huiothesia, agora numa outra circunstância. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. As outras três citações expressam a posição presente na vida do cristão. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como os seus filhos. Efésios capítulo 4, versículo 5, nós lemos agora. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Efésios agora, GG, nós não lemos não, na verdade a gente leu Gálatas, né? Efésios 4, 5, vamos ler esse texto e a gente complementa essa leitura. Efésios 4, 5, mas há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Efésios 4, 5 nós já lemos. Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Eita glória! Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos do que, gente? Abba, Pai. Podemos dizer que a adoção é o ato gracioso de Deus, o nosso Pai, pelo qual o pecador arrependido não é apenas perdoado, justificado, regenerado, recebe o novo nascimento e uma nova vida, mas também é declarado filho de Deus. Então não é só a questão de você ser regenerado, justificado, arrependeu, confessou, deixou as transgressões, deixou a vida passada. Não, agora você é introduzido nessa família e você é declarado: esse é o meu filho amado. Essa é a minha filha amada. Isso vale um glória a Deus muito gostoso aí nesses comentários. O apóstolo João menciona, olha que lindo isso aqui, a adoção no começo do seu evangelho nos seguintes termos. Lá em João 1, 12 e 13. Evangelho de João 1, 12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Fechou? Isso. Até o 13. Então, gente, a plena compreensão e gozo da adoção ocorrerão no arrebatamento da igreja quando o Senhor voltar para buscar os que lhe pertencem, como está escrito em Romanos 8, 23. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então esse ambiente espiritual da adoção, ele fala muito de como nós entendemos a soteriologia, de como nós entendemos a salvação. Porque se nós não entendermos que Deus, ele enviou o seu filho morreu na cruz do Calvário, essa morte nos deu o direito de nos tornarmos filho, e que Jesus é o unigênito, o único filho de Deus, e por causa da morte desse filho que o Pai entregou, nós também ganhamos o direito de nos tornarmos tão filho quanto esse filho de Deus. Meu Jesus, isso aqui é muito poderoso. Então agora, ponto, nós somos filhos, é uma declaração. Esse é o meu filho amado, Marcos Elias Pereira. Essa é a minha filha amada, Joyce Ellen Camilo Pereira. Esse é o meu filho amado X, esse é meu filho amado Y. Nós somos filhos amados de Deus. E sabe o que é interessante? Eu gosto sempre de usar as comparações, as metáforas, para que vocês entendam de uma melhor maneira. No registro de nascimento,
que nós temos dos nossos filhos, de repente o público que está nos vendo aqui, a maioria nos conhece, mas tem gente que vai ver o vídeo, assiste e não nos conhece, né? Está nos conhecendo agora. Nós temos 3 filhos por meio da adoção. E lá no registro civil de nascimento dos nossos filhos, está escrito o nome dos nossos filhos, o meu nome como pai, o nome da Joyce como mãe e o horário exato que eles nasceram. É como se eles tivessem nascido conosco. É como se eles tivessem saído da barriga da minha esposa naquele exato momento. Entende, gente? Como que é muito forte isso? E é isso que Deus faz conosco. Quando Ele nos adota, quando Ele nos acolhe, quando Ele nos recebe, você se torna filho amado de Deus, filha amada de Deus, a partir daquele exato momento. E você já entra desfrutando de tudo aquilo que é do teu pai. Os nossos filhos chegaram na nossa casa e tudo que nós temos pertence a eles. Tudo que nós temos, ainda que eles sejam crianças, e muitas coisas eles não podem possuir, eles podem só usufruir, entende? Porque eles são crianças, mas tudo que nós temos já é deles, por direito. E eu queria que você usasse essa metáfora para entender de uma vez por toda a sua identidade no Senhor. Você é um filho amado, ponto. Você se tornou irmão de Jesus Cristo, ponto. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro. Co-herdeiro, assim como Jesus é o herdeiro, você é co-herdeiro juntamente com o seu irmão mais velho. Então isso, quando a gente entende, muda o jogo pra gente, vira a chave pra nossa vida. Porque a gente sai daquele lugar de mendicância, de pedir, de só lamentar, de só reclamar, de armazenar. Não, a gente agora como identidade no nosso Pai, a gente quer repartir, a gente quer compartilhar. A gente não é mar morto. O filho que tem a identidade no seu pai, ele não armazena. Ele cria regos, ele cria rios. Para quê? Para desaguar aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Você quer servir mais pessoas, você quer abençoar mais pessoas, você quer ofertar na vida de outras pessoas, você quer servir outras pessoas. Você já não contenta mais em receber coisas e guardar para você. Então essa é a identidade de um filho. E a identidade de um filho que foi adotado é igualzinha à identidade de um filho natural. Eu queria que você entendesse isso. Tanto é que quando nós vamos lá registrar os nossos filhos na escola, de repente você está assistindo aí, você tem filhos por meio da adoção, você está com o documento, tá lá, é teu filho, não está escrito lá no documento, filho por adoção fulano de tal. Não, tá lá, filho de Marcos Elias Pereira, filho de Joyce Ellen Camilo Pereira, filho. Essa é a nossa identidade, ok? Prosseguindo, qual que é o privilégio da adoção? As principais vantagens da adoção. Primeira delas, a filiação celestial. Segunda, a libertação do medo. Terceira, a libertação da escravidão da lei. Quarto, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Meu Deus, isso aqui é demais. Primeiro, filiação celestial. Um dos maiores privilégios provenientes da adoção é a possibilidade de chamar Deus de Pai. E aqui, gente, isso aqui vai ressignificar tanta coisa. Isso aqui vai curar tanta gente. Eu sei que vai, eu sinto que vai curar muita gente aqui. Porque você recebeu o privilégio, a possibilidade de chamar Deus de Pai. Muitas pessoas que estão assistindo essa aula, assistindo o programa, estão olhando e falam assim, puxa vida, eu até moro com meu pai, mas eu não tenho o privilégio de chamar meu pai de pai. Eu não sinto que o meu pai, ele me ama. Cara, eu me sinto um órfão. Ah, e Deus vai curar tanta gente nessa aula? Um dos privilégios provenientes da adoção é a possibilidade de chamar Deus de Pai. Mas não só de chamar, de declarar com a boca, é de sentir a paternidade dele. Cara, isso é fantástico. A Bíblia diz que mesmo se os seus pais te abandonarem, Deus te acolhe. Então, quando nós somos salvos, quando nós somos regenerados, quando nós somos justificados, cara, essa capa, esse manto sagrado da paternidade de Deus, eu quero que você entenda muito isso aqui. Eu quero ser um ministro de Deus para sua vida nessa noite, nesse dia. Eu não sei quando você vai ver esse negócio. Quando você é salvo, é regenerado, é justificado, você é envolvido por um manto sagrado
chamado paternidade de Deus. E essa paternidade de Deus, ela vem com esse âmbito de regeneração de dentro para fora, curando as tuas feridas, estabilizando as tuas emoções, reposicionando a tua identidade nele. Meu amigo, minha amiga, a tua vida é outra. De fato é uma nova natureza, uma nova identidade para enxergar a vida numa perspectiva de novidade de vida. De fato, de fato, de fato. Então, Jesus disse para orarmos assim, olha que lindo, ó, Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 9, vai aparecer na tela para você, ó. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. Então, é o privilégio de nós colocarmos na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, na psique do homem e da mulher, a paternidade de Deus. E eu quero declarar profeticamente que a unção de paternidade de Deus, ela possa atravessar os muros aqui, as barreiras dessa TV, desse YouTube aqui, dessa câmera, e avançar aí para tocar você onde quer que você esteja. Que você possa sentir a mão do próprio Deus te envolvendo, o poder de Deus te envolvendo e fazendo você entender de uma vez por todas que você é filho amado e filha amada dele. Por conta disso, compreendemos que já não somos escravos, como Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. Por quê? O papel do diabo é matar, roubar e destruir. Ele é o maior enganador que existe. O maior plantador de sofisma na mente do homem se chama Satanás, diabo, cramunhão, capeta. Não se deixe enganar. Os sofismas, as mentiras satânicas, diabólicas, elas vão querer roubar a tua mente. Então, não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que plantar. Então, nós precisamos entender isso. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um pai que cuida da gente. Ah, não, mas é filho adotado. Ah, não, mas é enxertado. Os judeus podem dizer, não, mas eles são enxertados. Eles não são legítimos. Não existe. Você é filho de Deus e ponto final. Você é filha de Deus e ponto final. Não é enxertado somente, não é adotado somente. Você recebeu a filiação de Deus sobre a sua vida e Deus escreveu o seu novo nome, a sua nova história. Você é regenerado, você é justificado, você é adotado, você foi introduzido na família de Cristo e você é filho de Deus e ponto final. E isso ninguém tem o poder de mudar. Portanto, por meio da adoção, dirigimos-nos a Deus não como um escravo se dirige ao seu senhor, mas como um filho se dirige ao seu pai. Já não trabalhamos mais simplesmente para, puxa vida, eu quero trabalhar por um carro, eu quero trabalhar por uma casa, eu quero trabalhar para mudar a minha vida financeira. Não, cara, não. Nós não somos escravos, nós somos filhos. A identidade de filho nos dá a condição de saber que tudo é do nosso pai. E se nós não temos tudo o que queremos, temos tudo o que precisamos, porque o nosso pai é bom. O nosso pai sabe dar boas coisas para os seus filhos. Ah, pastor, mas eu não tenho a vida dos sonhos. Você não tem a vida dos sonhos, porque o pai não busca proporcionar a vida dos sonhos. O pai saudável não. Ele busca proporcionar a vida saudável, a vida que você precisa. E o nosso pai é um pai saudável, é um pai bondoso, é um pai amoroso. Esse fato, ele só se torna possível por quê? Porque o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É o Espírito de Deus conectado no Espírito do homem dizendo, ei, você é filho, filho de Deus. Abba, pai. Então o nosso Espírito tem uma testificação nele. Pastor, mas eu nunca senti. Cara, então você não foi salvo ainda. Você não foi regenerado, você precisa urgentemente ser salvo, ser regenerado, ser santificado. Meu Deus do céu, justificado, para que você entenda que você faz parte da família de Deus. Glória a Jesus, porque o próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica no Espírito do homem que nós somos filhos de Deus. Há uma testificação no nosso Espírito. Cara, ninguém rouba isso. Porque aqui fora, GG, as pessoas podem roubar as coisas da gente. Aqui fora, as pessoas podem deturpar as coisas, mas aqui dentro, no espírito, cara, não rouba, não tem como. Aquilo que Deus testificou no nosso espírito, o espírito dele testificou no espírito do Marcos Elias, você é filho, cara, ninguém tira isso de mim. Eu sou filho amado de Deus, eu sou herdeiro
cordeiro. Cara, eu sou um filho do reino de Deus e nós vamos possuir tudo aquilo que Deus quiser que a gente possua e nós vamos entregar para Ele tudo aquilo que Ele pediu para a gente entregar. Por quê? Tudo é dele. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Essa identidade de filho que está dentro da gente, só o Espírito pode colocar. Segundo, a libertação do medo. Lá em Romanos 8,15, ele diz, porque vocês não receberam o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, ruiotesia. Vocês receberam o espírito que os fazem clamar Abba Pai, que os fazem chamar Paizinho. Sabe qual é a expressão aqui, Abba Pai e Paizinho? É aquela expressão em que uma criança está em apuros e ela vai chamar o pai e ela precisa tocar o coração do pai. E ela fala de forma tão sincera, tão carinhosa. Ela faz assim para pegar o coração do pai. Paizinho, tipo assim, paizinho, me ajuda. Você é minha última esperança, paizinho. Ah, cara, isso é fantástico. Mas é o nosso espírito testificando que nós não somos escravos. Quem sabe nesse programa, nesse ambiente, nessa hora que você está vendo, talvez é de dia, de noite, eu não sei, de madrugada. Talvez é ao vivo, talvez é depois, não sei, cara. A hora que chegou esse vídeo pra você. Cara, eu só sei de uma coisa, irmão. Irmã, meu amigo, minha amiga. Eu sei que quando essa mensagem chegar até você, vai acontecer algo poderoso da parte do Senhor na sua vida. Ele vai resgatar você, ele vai salvar você, ele vai colocar você numa outra condição. Você vai entender de uma vez por toda que você é um filho, uma filha de Deus. Eu creio que eu vou receber testemunhos aqui nesse programa por causa dessas aulas de pessoas dizendo, pastor, eu nunca tinha entendido a minha identidade do Senhor, mas agora eu entendi que eu sou um filho de Deus, eu entendi que eu sou uma filha de Deus, isso virou o jogo pra mim, isso mudou a minha história, isso deu um testemunho de vida pra mim diferente, isso me fez enxergar a vida numa outra perspectiva. Glória a Deus. Terceiro, nós falamos da libertação do medo. Terceiro, a libertação da escravidão da lei. GG, Gálatas 3, 24 e 25. Gálatas 3, 24 e 25. Então, em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Ponto. Deixa aí, GG. Deixa eu explicar isso aqui. A lei foi um tutor, a lei cuidou daquelas pessoas até a chegada do quê? Até a chegada de Cristo. Porque eu venho insistentemente ensinando isso aqui desde o Gênesis. O apontamento das Escrituras é para a manifestação do Cristo. E a lei foi dada como tutor, como curador desses homens e mulheres até chegar quem? Cristo. Então, a lei protegeu aqueles irmãos até a chegada de Cristo. Mas chegou a Cristo, manifestação de Cristo por meio da fé, agora chegou a justiça. Então, nós somos declarados justos, é um ato legal, fomos declarados justos por meio de Cristo na cruz do Calvário. Próximo, GG. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Cara, isso aqui a gente precisa entender. Pastor, mas eu preciso cumprir a lei de todo jeito. Cristo cumpriu a lei por nós, irmãos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. A lei não é guardiã. A lei foi guardiã daqueles irmãos até a chegada de Cristo. Isso muda a nossa perspectiva. Isso faz a gente entender. Por isso que a possibilidade de viver como escravo não existe para nós que somos salvos em Cristo Jesus, irmãos. Pastor, mas eu sou salvo, mas eu não sou liberto. Não pode existir essa possibilidade para nós. Lá na cruz do Calvário, no Tetelestai, no Está Consumado, ele liberou a gente. Aquele grito lá foi as algemas sendo abertas de uma vez por todas e ele declarando essa paternidade de Deus sobre a nossa vida. Aquela agonia, aquela dor, aquele sofrimento, onde o pai silenciou na cruz por um instante, para quê? Para que o filho morresse, cumprisse as escrituras e nos desse o direito de ser introduzidos nessa família. Amém, gente? Faz sentido para você essa palavra? Próximo, quarto, herdeiros e cordeiros com Cristo. Romanos 8,17. Se você entender isso aqui, muda tudo. Se somos seus filhos, e nós somos, porque nós já entendemos a nossa identidade nele, então somos o quê? Herdeiros. E, portanto,
cordeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. O que ele está dizendo? Vocês já são, mas vocês serão também. Vocês já são agora, mas vocês serão quando o corpo for glorificado e vocês viverem comigo na eternidade. Ah, isso aqui muda tudo pra gente. A consciência da presença do Senhor. Corandel. Viver sempre prostrado diante da presença desse Deus Altíssimo, desse Deus poderoso, sabendo que Ele é o nosso Pai, que independente se nós somos enxertados, no caso aqui, hoje o tema adotados, nós finalizamos no lugar só, filiação e paternidade. Não importa o meio, ah, meu Deus do céu, não importa o meio que você se tornou filho, você é filho e você tem um pai. E esse pai, ele está sobre a sua vida. Ele é a sua cobertura. Nenhum homem pode ser cobertura para outro homem. A nossa cobertura espiritual é o nosso Pai que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Ah, meu amigo, é Ele. A nossa cobertura espiritual, o manto de paternidade que nós recebemos é dele. Essa paternidade de Deus, ela cura as nossas feridas emocionais. Essa paternidade de Deus, ela cura as nossas lacunas existenciais. Essa paternidade de Deus nos traz para um ambiente de vivermos a plenitude da nossa filiação. Porque quando você de fato entender a salvação, a regeneração, a justificação, a adoção, a introdução nessa família, queridos, a tua filiação será saudável e a tua paternidade falará como um testemunho a muitas pessoas. Percebo no meu espírito que nesse dia, nessa noite, Deus, Ele está nos presenteando com algo muito especial, muito poderoso. Tem uma graça de Deus sendo liberada sobre nós. Novos pais, novas mães, por meio da adoção, estão nascendo a partir desse ambiente. O Espírito Santo vai te capacitar, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Tem uma graça, tem uma autoridade dos céus sobre a minha vida para poder ministrar esse tema sobre vocês. Eu estou muito encorajado com os nossos próximos dias. Eu estou muito encorajado com as nossas próximas aulas. Eu estou muito encorajado com aquilo que a gente vai entregar nesses próximos dias para vocês. Por quê, pastor? Porque o Senhor tem apontado um caminho, um destino profético para fazer dessa nação uma nação de novos pais, pais de coração por meio da adoção. Por meio da adoção. Se você gostaria de saber um pouco mais, pastor, eu gostaria de saber um pouco mais, tanto da adoção terrena, quanto da doutrina da adoção, deixa aqui nos comentários, me manda no Instagram, caixinha de perguntas, faz algum movimento para você chegar até a mim essas perguntas, para eu poder ir te respondendo, porque eu gostaria muito de te servir. Eu, a Joyce, nosso grupo de adoção, nós temos um grupo de apoio à adoção aqui na nossa comunidade, na nossa cidade. A gente cuida desse grupo, a gente tem famílias maravilhosas aqui que pode testemunhar com vocês, para vocês, que pode te ajudar, te encorajar nesse processo. Eu gostaria muito que você pudesse ser tocado por esse movimento. Amém? Então, por hoje, essa é a introdução que eu queria trazer para você, simplesmente para mexer com a tua estrutura. Trazer você para esse ambiente. Eu gostaria que você pegasse esse link e compartilhasse. Se você é da igreja aqui Koinonia ou Mevandra Adina, se você é de alguma das nossas igrejas, se você é meu amigo, se você é meu seguidor, se você gosta do meu trabalho, ou se você estava passando por aqui, viu lá no YouTube o tema adoção e gostou, te chamou a atenção, entre em contato comigo. Lá o meu Instagram é @MarcosEliasOficial. Manda lá uma mensagem para mim, eu teria um prazer enorme, enorme, enorme de te servir com esse tema. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor o seu coração e eu te espero amanhã no próximo programa. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui do livro Adoção do Dr. Russell Moore. É um livro assim de você ler com lágrimas nos olhos e eu quero te entregar material abençoado e trabalhar com você nesses próximos programas para que você tenha consciência de que você já é um filho de Deus e que você pode se tornar um pai de multidões, um pai por meio da via da adoção, cuidando de filhos do Senhor. Quero aqui finalizar com um testemunho muito especial. Recentemente eu estava falando com um pai, que é pai por meio de adoção, e
E eu falei com ele assim, meu amigo, você sabia que Deus ele compartilhou a graça, o poder de ser pai com você, comigo? Deus dividiu, Deus compartilhou, Deus repartiu conosco. Um Deus tão grande repartiu comigo, repartiu com você a graça de nos tornarmos pai, assim como José se tornou um pai adotivo para Jesus. Ai, pastor, estou escandalizado, está na Bíblia. Jesus, ele foi profetizado pelo profeta Isaías. Ele veio por meio de uma virgem chamada Maria, e o seu marido, o seu esposo, era José. E José precisou adotar a Jesus, ensinar a Jesus a sua profissão, discipular a Jesus, colocar Jesus na rota do seu propósito. Quem sabe o Senhor Jesus, o nosso Deus Pai, o Espírito Santo, ele está falando com você, ele está falando com alguém que está com o coração queimando, como dizem as pessoas, os psicólogos, coração quentinho. Quem sabe o teu coração está quentinho, está queimando, está preparado para receber um filho ou uma filha por meio da adoção. E o Senhor está usando essa plataforma, essa aula, esse programa, Minha Vida, para poder colocar essa semente nessa terra que já está preparada. Espero que o Espírito Santo ele possa completar a boa obra que ele já começou na sua vida. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu testemunho. Pode deixar aqui as suas lágrimas. Eu sei que muitas lágrimas vão cair no decorrer dessas nossas aulas, dessa nossa série de mensagens. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã com muita expectativa no coração para a gente viver juntos mais uma aula sobre teologia saudável e o tema adoção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.